Feliz sábado, irmãos. Saúdo-vos com a paz de nosso Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. É com muita satisfação que me apresento com os irmãos nessa tarde. Pela primeira vez nesse encontro, fui chamado para estar no encontro passado, mas no dia do encontro, dia 19 de novembro, tinha um casamento que já havia sido marcado há mais de um ano de antecedência, então não tive como alterar. E dessa vez foi avisado com um pouquinho mais de antecedência, então nós tínhamos batismo marcado para o dia de hoje, mas o batismo foi antecipado para o dia 17 e hoje nós podemos estar aqui. Quero em primeiro lugar agradecer o irmão Paulo Pinto pelo convite, foi o primeiro que fez o convite, né? Quero agradecer. O Paulo Pinto é um grande amigo, tive hospedado na casa dele no início desse movimento que iniciou em 2001, né? Os irmãos devem ter recordação da igreja de Boá. Pelo menos no Brasil foi a primeira igreja que foram excluídos cerca de 140 membros de uma vez. A igreja ficou vazia e derrubaram a igreja, né? Derrubaram a igreja para que ninguém entrasse. Foram com um carro de polícia, nos tiraram de lá, né? E ficamos muito aborrecidos naquela época, mas depois percebemos que na verdade não foi a igreja que nos excluiu, foi Deus que nos arrancou de lá. Né? O irmão Paulo Pinto, estivemos na casa dele em 2004 e 2007, fomos recebidos, hospedados ali, são grandes anfitriões, ele, os filhos, a irmã Rose, Débora, Tiago, Augusto, né? Foi muito bom estar ali. Eu até recomendo os irmãos, se forem para Juazeiro, passem na casa dele, é muito bom, né? Agradeço também o convite do irmão Fábio Amaro. Já conheço há bastante tempo, mas não tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente, de nos conhecer agora. O irmão Heráclito também há muito tempo, mas não tivemos a oportunidade de conhecer agora. O irmão Marcos, lá do Rio de Janeiro, tivemos a oportunidade de conhecer entre 2005 e 2006, por esse, né, as escritas dele foi de muita valia, tem sido de grande valia no movimento. E é uma grande alegria ver o que Deus está fazendo. Quero dizer para os irmãos que o que está acontecendo aqui está acontecendo em diversas partes do mundo. Quem está fazendo este movimento não somos nós. Quem está fazendo esse movimento é o próprio Deus. Estive em Angola e ali foi batizado, fui batizado por mim, cerca de 200 pessoas. Amém. Que creem no único Deus. Amém. Pessoas que têm diversas denominações, denominaram de diversas formas, mas o objetivo principal é um só. Existe um só Deus. Irmãos, isso para nós é uma alegria muito grande. Quando o irmão Heráclito me avisou essa semana, o irmão Aparecido, houve uma modificação no programa, o irmão tem 15 minutos, eu fiquei, e agora? O que eu vou falar? E estava ali sentada atrás pensando, o que eu vou falar? Falaram tudo, né? Todos os testemunhos que foram feitos aqui, um foi complementando o outro, complementando o outro, complementando o outro, complementando o outro, e nós percebemos uma coisa: Deus, Ele está fazendo com esse movimento, igual foi dito essa manhã, o corpo, para ser perfeito, deve ter todos os seus órgãos em pleno funcionamento, e nós estamos percebendo que Ele não colocou a verdade na mão de uma pessoa só. Ele colocou diversas partículas da verdade, de tal forma que no conjunto a verdade está sendo completa. Mas eu quero só falar para os irmãos que antes de sairmos,
Porque é bastante importante nós fazemos parte desse movimento. É muito importante. Por que é importante? Eu pensei muitas vezes, o que eu vou falar? E decidi que Deus que diria para a minha frente o que deveria falar. E eu decidi falar a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os discípulos chegaram para Jesus em Mateus 24 e mostraram a estrutura do templo. A história diz que o templo era muito bonito de fato, paredes até mesmo revestidas de ouro, muito bonito. Os discípulos estavam mostrando a estrutura do templo para o Senhor Jesus Cristo. E qual não foi a decepção deles quando o Senhor Jesus Cristo olhou e disse: vede tudo isto? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. A palavra de Deus diz que os discípulos pararam, ficaram quietos. Não diz que os discípulos se calaram. Diz o seguinte: eles estavam mostrando a estrutura do templo. E depois, o próximo relato, eles já estão no Monte das Oliveiras. E aí os discípulos, eu creio, preocupados, perguntaram para o Senhor Jesus Cristo: mestre, quando acontecerão essas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja que os discípulos perguntaram: quando acontecerão essas coisas? Que coisas? Que coisas? O Senhor disse que não ficaria aqui pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Então a primeira pergunta: quando aconteceria isto? Segundo, que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Qual foi a primeira resposta de Jesus a essa pergunta? Os irmãos já perceberam? Eu creio, no meu entender, que a resposta não foi a resposta direta à pergunta que foi feita, se nós analisarmos pela nossa visão comum. Por quê? Eu não vou ficar nele, mas os irmãos poderão, eu vou falar os textos, tá? Para não ficar muito tempo, os irmãos poderão acompanhar. A resposta em Mateus 24, o Senhor Jesus Cristo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Que sinais, quando acontecerão essas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Acautelai-vos que ninguém vos engane. Não é esquisita essa resposta? Mas foi a resposta que o Senhor Jesus Cristo deu. No verso 5, ele diz: surgirão falsos cristos e virão falsos cristos e enganarão a muitos. Muitos virão dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Duas respostas a respeito do engano na sequência. E aí o Senhor Jesus Cristo começa a descrever os sinais. E ele fala de fome, fala de rumores de guerra, esfriamento do amor. Mas ele diz o seguinte: não vos perturbeis, porque é mistério que isto aconteça. Mas no verso 11, ele volta a dizer novamente: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E aí o Senhor Jesus Cristo começa falando de novo, continuando na escalada dos sinais que antecedem a sua vida. Mas quando chega no verso 24, ele diz o seguinte: e surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas. E agora, fazendo o que, irmão Paulo Pinto? Tão grandes sinais e maravilhas. Tão grandes sinais e maravilhas e prodígios, de maneira tal que enganaria até mesmo Os eleitos. os próprios escolhidos, os eleitos. É isso que eu quero dizer para os irmãos aqui. A alegria que nós temos é que vocês não podem ser enganados. Amém. Diz: surgirão falsos cristos e falsos profetas, farão sinais e maravilhas, que se possível fora, enganariam até mesmo os próprios escolhidos. Mas os escolhidos não podem ser enganados. Por que os escolhidos não podem ser enganados?
os escolhidos receberam uma vacina do próprio Deus. Ele recebeu uma vacina do próprio Deus. Veja, irmãos, que no Velho Testamento, quando a pessoa praticava a idolatria, era fácil de ver. Por quê? No Velho Testamento demonstrava um Deus materializado, fazia uma imagem de alguma coisa para poder se prostrar diante dele. No Novo Testamento, nesse engano que o inimigo fará nos últimos dias, os irmãos vão perceber que esse engano será tão bem tecido nas oficinas de Satanás, que ele vai parecer com a verdade. Ele vai parecer com a verdade. Os irmãos querem ver uma coisa? A palavra de Deus diz que quem é o pai do engano? Apocalipse 12, verso 6. Foi expulso do céu o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. E o que ele faz? Engana todo mundo. É o que está escrito lá. Ele engana todo mundo. Os irmãos querem ver? Quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, eu vou falar bem rapidamente para poder dar tempo. Quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, qual foi a ordem que Deus deu para Adão? De toda a árvore que está no jardim pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim não deve comer. Por quê? O dia em que der a comerdes, certamente morrerás. O diabo foi lá, encontrou Eva e chegou. Deus não quer que você coma de nenhuma das árvores do jardim. Que Deus ruim, hein? Ela falou: não, Deus é bom. Ele disse que para nós não comer, nem tocar nessa árvore, nem comer, porque o dia que comerdes, morreremos. O que o diabo disse? Certamente não morrerás, porque Deus sabe que o dia em que derem comerdes, os seus olhos se abrirão e vocês serão semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher comeu, o homem caiu em pecado, foi feito o plano da redenção. Deus estabeleceu, Deus o Pai e seu Filho fez o plano da redenção do homem. E aí eu pergunto, em que lugar das Escrituras tem uma outra sentença de Deus dizendo que se o homem praticasse determinada coisa, certamente morreria? Em que lugar das Escrituras? Abra suas Bíblias em Deuteronômio 30, a partir do verso 15. Veja, irmãos, eu vou ler, os irmãos podem acompanhar. Vê que hoje eu te propus a vida e a morte, o bem e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno. Que mandamento é esse? De amar a Jeová teu Deus, de andar nos teus caminhos e de guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos. O que acontece? Viverás. Se amar Jeová teu Deus, andar nos seus mandamentos, seus estatutos, suas ordenanças, viverás. Verso 17. Porém, se o teu coração se desviar e tu não quiseres ouvir, mas fores seduzidos e adorares a outros deuses e os servires, declaro-vos hoje sem falta. O que acontece com Paulo Pinto? Certamente perecereis. Perecereis para dizer morrerás? Se deixar de servir a Deus, de reconhecer Deus como o único Deus, e servir a outros deuses e se curvares diante dele, certamente morrerás. O que o diabo fez? O diabo se apresenta novamente, porque Deus, ele se apresentou para o seu povo quando ele fez o plano da redenção. Ele se apresentou a Abraão, falou: farei de você uma grande nação. Apresentou o nosso Deus
o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, Deus de Moisés. Tão logo tirou o povo do Egito, disse: deixe meu povo ir para que me sirva, para que me adore. E tão logo ele tirou o povo do Egito, e o povo subiu no Monte Sinai, Moisés subiu no Monte Sinai, ele deu o mandamento. Qual é o primeiro mandamento, irmãos? Irmãos, eu vou pedir uma coisa para os irmãos. Tome cuidado que esse mandamento está pela metade, esse mandamento não está completo. Pegue a Bíblia de Jerusalém, pegue a Bíblia, tradução brasileira, pegue a King James, né? Pegue essas Bíblias mesmo. Essas Bíblias que nós estamos usando hoje, ela está adulterada. Por quê? O que aconteceu? Eles tiraram o nome de Deus da Bíblia e colocaram o Senhor. O mandamento correto a primeira coisa que Deus fez foi o seguinte: eu vou dizer de acordo com a Bíblia, tradução brasileira, tá? Eu sou Jeová teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o mandamento. Ele se apresenta primeiro, irmãos. Nós não podemos, deixa eu chegar para vocês e dizer o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Quem é você? Ele se apresentou. Eu sou Jeová. Na Bíblia King James diz: eu sou Yahvé teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Irmãos, essa identificação, essa apresentação de Deus tira toda a margem de dúvida, porque Deus tem um nome, Ele é um ser pessoal, Ele é singular. Não é possível entendermos que na pessoa de Jeová há um ser composto, um ser, como diz na linguagem católica, um ser possuído de 3 pessoas. Ele diz: eu sou Jeová teu Deus, eu te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Irmãos, esse primeiro mandamento para os escolhidos é o principal, porque aqui está dizendo: não terás outros deuses. Como o povo de Israel tinha sido tirado, os hebreus tinham sido tirados do Egito, e lá tinha diversas materializações de Deus. O que Deus fez? Fez o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a ela e nem prestarás culto. Por quê? Por quê? Porque eu sou um Deus zeloso. Eu visito a maldade. O que é maldade, irmãos? Adorar outros deuses é maldade. Eu visito a maldade dos pais aos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia a milhares daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Eu vou parar nesses 2. Mais à frente, Deuteronômio 6, verso 4: ouve, ó Israel, Jeová nosso Deus é único Jeová. Ele é um. Ele é um, não é 2, é um. E aí os irmãos vão verificar, para nós escolhidos, irmãos, para nós escolhidos de Deus, veja que lá está escrito: enganaria, se possível fora, os próprios escolhidos. Irmãos, vocês são os escolhidos de Deus. Veja, Isaías 43, a partir do verso 10. Eu vou dizer, para não ter, mas o irmão está acompanhando aí. Se eu falar alguma coisa errada aí, grita, irmão. Vós sois as minhas testemunhas de Jeová, meus servos a quem escolhi, para que saibais, creia em mim e entenda. Olha, irmãos, eu acho tão bonito esse texto. É o texto que eu mais gosto na Bíblia. Vós sois as minhas testemunhas de Jeová, meus servos a quem escolhi, para que saibais, creia em mim e entenda. O que? Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou Jeová, e fora de mim não há Salvador.
Irmãos, esse texto, ele deve coroar a nossa esperança, a nossa salvação, a nossa certeza de salvação. Ele deve contemplar tudo o que nós esperamos neste movimento em que nós nos encontramos. Olha o que Deus fez por nós. Ele sabia que nos últimos dias viria um engano tão perspicaz de Satanás, que iria levar vocês a pensar que este ser que está sendo hoje adorado como Deus, chamado Espírito Santo, eu digo irmão ser porque se falar o Espírito Santo como Deus o Pai, não há problema algum. Se falar do Espírito Santo como o Senhor Jesus Cristo, não há problema algum. Se falar do Espírito de Deus como um anjo, não há problema algum. Mas se colocar Espírito Santo como Deus entre o Pai e entre o seu Filho, irmãos, existe um erro aí, porque Deus é um só. O Filho de Deus é o unigênito de Deus. Eu vou ter que parar nesse momento, esgotou o prazo, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: Deus, Ele nos vacinou contra os enganos dos últimos dias. Eu pensei em falar com vocês hoje sobre os 144 mil, que é o que está acontecendo hoje, o plano de Deus para conosco. Qual é a meta de Deus para conosco? O que Deus espera desse movimento? Por que está se levantando pessoas em todos os lugares? Mas não vai faltar oportunidade. E que Deus abençoe todos vocês, escolhidos de Deus. Que Jeová vos abençoe e vos guarde pelos méritos do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, fortalecendo-os na fé até a volta de nosso Senhor. Amém.